ligado ao programa A Mensagem da Cruz, na direção e apresentação do evangelista Francisco Amâncio. Porque eles herdarão a terra. Cristo, por meio dos seus ensinos, nos incentiva a sermos mansos e nos faz a promessa de longevidade. O evangelista Francisco Amâncio lhe agradece a sua preciosa atenção. Portanto, se alimente agora com a palavra de Glórias ao nome poderoso do grande mestre, que foi chamado também de Rabi. E ser chamado de Rabi pelas altas autoridades de Israel é porque o homem era de Deus. Era uma prova de que efetivamente ali não estava mais um judeu, mas estava o Messias prometido por Deus segundo as profecias do Velho Testamento. Irmãos amados, Igreja de Cristo, quando eu me deparo com esta passagem bíblica, me traz a reflexão sobre quem estava falando para a multidão. Se você ler o versículo 1 desse mesmo capítulo, você vai encontrar essa palavra, multidão, multidão. E depois você vai encontrar a palavra discípulos. Jesus viu a multidão ao seu redor. E aí ele chamou para si, no versículo 2, os seus discípulos, e aí começou a trazer esse ensinamento bíblico. Tudo indica que nós estamos diante do começo do ministério do Senhor Jesus, mas o período de 3 anos e meio aproximadamente do seu ministério, já nos começos percebe-se que ele chamava a atenção. Vocês são conhecedores de que houve um período do silêncio de Deus, em que ele não usou profetas para falar com Israel. Houve um silêncio. E de repente, não mais do que de repente, aparece alguém pregando no deserto. Tudo de acordo com as profecias do Velho Testamento. O Isaías, ele falou sobre esta voz no deserto. E agora, essa voz no deserto, através de João Batista, preparava o caminho para a manifestação do verdadeiro Filho de Deus, o Messias prometido. Quando eu fico até pensando
Por que os judeus rejeitaram o seu Messias? Por quê? Às vezes me vem essa interrogação. Porque se não existisse o Novo Testamento, representando a nova aliança de Deus com a humanidade, se só existisse o Velho Testamento, seria autossuficiente para sabermos que Jesus foi, é e sempre será o Emanuel de Deus, o príncipe da paz, o filho de uma virgem, o carpinteiro, o filho do carpinteiro, que certamente deu procedimento às atividades profissionais de seu pai. O capítulo 53, por exemplo, do profeta Isaías, ali é um retrato, uma biografia do que Jesus haveria de passar aqui na terra. Então, repito, as profecias contidas nos Salmos, nos livros históricos, no Talmud, no Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada, nos profetas maiores, nos profetas menores, nos Salmos, que eram o inário de Israel, existem dezenas e centenas e milhares de profecias apontando em direção do Filho de Deus. Aí de repente João Batista se cala, não porque quis se calar, mas porque pregava a verdade, e a verdade incomoda. Hoje estamos no período crítico, porque você é proibido de falar da verdade. Mesmo dentro da sua própria família, você não tem o direito de falar a verdade, porque vai ocasionar um problema. Nós estamos na era da comunicação, por exemplo, e você não pode ligar por uma emissora de rádio e dizer: olha, eu vou falar agora aqui a verdade a respeito da cidade de Aguiar. Você não pode, porque tem lei que proíbe. Aí vem calúnia, diz que é calúnia, diz que é difamação, isso e tal. Então nós estamos na era da comunicação, mas não podemos falar a verdade. E foi o que aconteceu com João Batista. A verdade pregada por ele contrariou os interesses políticos e religiosos da nação judaica. Aí arrancava a cabeça do homem. Precisa discorrer sobre esse assunto? Não, todos nós conhecemos. E aí disseram, certamente pensaram: agora pronto, está tudo tranquilo, está calmo. O Batista, nós apagamos a sua voz, o povo vai esquecer, daqui a pouco não se lembra mais do que Batista falou. E de repente, e não demorou muito, apareceu o Messias de Deus, Cristo Jesus. Glórias a Deus. Ele veio, e a sua vinda, irmãos, ocasionou, criou um ambiente ideal para que qualquer ser humano desfrute dos benefícios celestiais na sua vida. E aí aparecia alguém que era humilde, era manso, não era rico economicamente, não tinha fama, mas todavia, porém, ele começou a falar, e a sua mensagem, diz a Bíblia, que atraía as multidões. Pode ficar certo de uma coisa: você tem falado para alguém da palavra de Deus, e alguém tem rejeitado a tua mensagem. Você sabe sobre o que eu estou te falando. Alguém não quer mais te ouvir.
Quando você começa a pregar, então manda te calar. Seja de uma forma ou de outra, você está pregando para os seus familiares através do seu modelo de vida, pelo seu comportamento e, quando possível, pela tua palavra. Ninguém queria ouvir o segundo João Batista. É tanto que o sacerdote mandou perguntar se era, digamos, o Elias, se era um dos profetas. E ele, com a sua maneira peculiar de tratar das coisas de Deus, nos deixou ensinamentos profundos. Essa passagem bíblica, se você meditar como deve ser, você vai ver que Cristo contrariou absolutamente todos os costumes e tradições do judaísmo. Ele contrariou neste texto bíblico os conceitos sociais dos judeus. Como no tempo em que nós estamos vivendo, você escuta alguém dizer, usar essa palavra na rua, com os seus vizinhos, chamar alguém de bem-aventurado. Você já escutou isso? Eu não escutei. É uma palavra que existe, mas é como se não existisse, porque a maioria hoje usa o contrário, usa, digamos, amaldiçoar o seu próximo. É o contrário de chamar de bem-aventurado. Você vê a sociedade, de um modo geral, não fala para o outrem, você é bem-aventurado. Alguém já disse isso para você? Acredito que não, nunca me disseram para mim. Mas abrem a boca para amaldiçoar a sua vida, desejar o teu mal, desejar que você caia, tropece e caia. Infelizmente nós estamos atravessando esse tempo. Aí chegou alguém de mansinho, como diz aqui no sertão, chegou alguém de mansinho e dizia assim, Mateus capítulo 5, versículo 5: bem-aventurados os mansos. Quem é manso? É aquele que não confronta ninguém. Manso é aquele que, mesmo sendo acusado injustamente, mesmo sendo caluniado injustamente, mas ele recua, ele não vai para a guerra, ele não chama para a arena, ele não chama para o ringue, que é a briga livre, a luta livre. Ele não. Quem é manso, irmão, dá um trabalho danado. Desculpe usar essa palavra, essa expressão. Vou tirar danado. Me desculpe ter falado danado, porque essa palavra é pesada. Mas o manso querem machucar ele. Sabem que você é um cristão verdadeiro. Aí diz assim, aí tem um problema com a mulher, por dizer, dando um exemplo. Tem um problema com a mulher. Aí a mulher é dura, viu? É feita de quê? Do osso. A mulher é dura. Como foi feito da lama da terra, do pó da terra. A mulher é do osso. A mulher é dura. Ninguém brinca não. Aí briga com a mulher e não sabe que a mulher é dura. Aí o primeiro manso que encontra, se for você, aí vai descontar em você. Aí diz coisas. E você, sendo manso, aprendendo com Jesus, ele diz: sou manso e humilde. Você, como um discípulo de Cristo, tem que ser manso. Eu dizia há um tempo atrás aí na igreja Assembleia de Deus o seguinte, que nós estamos entrando numa era, num momento histórico em que nós temos que pregar o evangelho para o crente. O correto é pregar o evangelho para o descrente.
Mas diante do que vem acontecendo, tem pessoas na igreja que precisam de transformação de vida, sim ou não? Sim, precisa. Por quê? Porque a velha natureza ainda predomina. Ninguém pode, pisa no meu pé, diz assim, pisa no meu pé. Se pisar, e aí? Vai reagir. E aí, diga alguma coisa comigo. Bata na minha face, que Jesus disse, dá outra. Não. Eu já ouvi crente dizer assim, olha, se der na minha face aqui, eu encarno Pedro. Brincando, né? Eu encarno Pedro. Eu tenho ele tinha o quê? Uma espada, né? Andava com Jesus com espada. Aí eu vi alguém brincando dizendo, aí eu me encarno Pedro, aí eu não tenho uma espada, porque a espada naquela época, né? Eu disse, eu tenho uma mão. Venha dar na minha face aqui. Crente, o presbítero da igreja lá em João Pessoa, eu escutei ele dizer isso. Então nós estamos nesse momento assim, difícil, que não quer ouvir uma palavra que lhe contraria, irmão. E já fica azogado, fica nervoso, fica vermelho, já quer brigar, crente, querendo brigar. Na igreja é uma ovelha, mas quando sai da igreja é um cordeiro. Entendeu? Então, manso, bem-aventurados os mansos. Aí Cristo, ele é tão educado, tão bondoso, que ele complementou. Ele disse, olha, mas não só é bem-aventurado que é bom, não só é feliz, não só é abençoado, não. Quem é manso tem uma recompensa muito maior. E qual é? Porque eles herdarão a terra. Olha, hoje a medicina, a ciência médica está avançadíssima. Vocês conhecem o meu pai, um homem simples, estudou 3 dias, mas aprendeu. E eu ouvi um outro dia ele dizendo, sabe o que? Ele disse, daqui para frente vai dar trabalho para morrer. Aí a pessoa que estava conversando com ele disse assim, você Mané, me explica esse negócio aí. Ele disse, porque hoje tem medicina para tudo, tem especialista para todas as áreas, tem medicamento para tudo. O que você imaginar hoje, você encontra nas farmácias. E médico à vontade aqui. Nós aqui em nosso município somos bem-aventurados, porque temos uma medicina, não de primeiro mundo, mas a necessária. Não é assim? Aí o camarada cutuca, o camarada pisa no teu pé, o camarada xinga você, o camarada inventa falso testemunho com você e quer ver uma reação sua e não tem. Aí você diz assim, eu vou entregar na mão de Deus, deixa Deus resolver. Faça isso, o manso faz isso. Ele não confronta, ele entrega a Deus. Aí vão matar você? Não vai. Por isso que está escrito aqui, Jesus falou de maneira correta. É difícil matar uma pessoa que é manso. Mas o que nós vemos? Pessoas dando uma de prata, né? Morre ligeiro. Pode retroceder aí no tempo. Os brabões ali de Aguiar, que matavam, esfolavam tudo, não estão mais não, nós estamos aqui, rapaz. Morre. Porque quando pega uma briga com um manso, aí o manso suporta, mas pega uma briga, tem um ditado aqui no sertão que diz, o remédio de um doido é outro no seu calcanhar. Aí o brabão vai mexer com outro brabão, já sabe o resultado. Mas o manso tá aí dura 70, 80, 90 anos. Meu pai está com 94, um homem manso, nunca brigou com ninguém.
O manso, ele herda a terra. Porque mesmo que tenha um motivo para matarem ele, mas ele se esconde debaixo das asas do Altíssimo e ninguém encontra ele. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Você está ouvindo o programa A Mensagem da Cruz, na direção e apresentação do evangelista Francisco Amâncio. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Cristo, por meio dos seus ensinos, nos incentiva a sermos mansos e nos faz a promessa de longevidade. O evangelista Francisco Amâncio lhe agradece a sua preciosa atenção. Portanto, até a próxima mensagem.